Tarde, graça e paz, igreja, amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos dar início ao nosso culto hoje com a ceia memorial do Senhor, momento maravilhoso de relembrarmos que, na verdade, todos os dias nós devemos lembrar do sacrifício que foi feito lá na cruz de Deus por nós, nosso Senhor Jesus por nós. Vamos orar pedindo as bênçãos de Deus para esse culto, pedir para que Deus fale no nosso coração, que Ele renove as nossas forças, né? Nos dê aí perseverança, esperança nessa caminhada tão árdua, tão difícil que é a que nós vivemos no mundo de hoje. Mas também o Senhor já nos alertava na sua palavra que no mundo tereis aflições, mas o versículo não termina aí. Eles têm de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então vamos ter bom ânimo, né? Pedir a Deus ânimo e força para que a gente consiga trilhar esse caminho da melhor forma possível, fazendo sempre a vontade do nosso Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos na Tua casa, na Tua santa, maravilhosa presença, ó Pai. Tu és um Deus muito grande, Tu és o Criador dos céus e da terra, os rios, dos mares, das estrelas, da lua, do ser humano. Todas as Suas obras mostram o tamanho da Tua grandeza. E também, ó Pai, nos mostra o quão frágeis nós somos, o quão pequenos nós somos diante de um Deus Criador, de um Deus que tem todo o poder e autoridade. Louvado, engrandecido seja o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor é o nosso Deus e nós estamos aqui para declarar a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua justiça que é perfeita e que não falha. Obrigado, Deus, por ser esse Deus tão grande, tão poderoso em nossas vidas. Obrigado por nos tirar do inferno, do lamaçal do pecado e trazer a salvação para todos nós através do sacrifício do Seu Filho, único Filho, Jesus Cristo, que ali padeceu na cruz para trazer vida a todos nós. Nós também Te pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da gente quando nós erramos o alvo, quando nós desobedecemos a palavra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia e perdoe os nossos pecados, que nós possamos confessar os nossos pecados, ó Pai, diante de Ti, colocar e dizer, meu Pai, que o Senhor nos ajude em meio a esses desafios, nos ajude a fazer as escolhas corretas, a viver de maneira correta, a fazer a Tua vontade e dizer não para o pecado. Pai, abençoa esse culto nesse exato momento, o momento de louvor, o momento da ministração da palavra, tudo que vai ocorrer aqui nessa tarde, que o Senhor esteja à frente, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Nós queremos sentir a Tua presença, nós necessitamos de Ti, assim como a coça anseia pelas águas, Senhor, nós também ansiamos, nós temos sede da água da vida, que é Jesus Cristo. Então abençoa, fica na direção desse culto conosco, ó Deus, nos ajuda nesse momento também, que as palavras que sejam faladas aqui, ó Pai, não sejam palavras humanas, palavras, meu Pai, de cunho emocional ou apenas para acariciar o nosso ego, mas nós queremos ouvir a palavra de Deus, que muitas das vezes nos confronta, nos alerta, nos sacode, mas que é uma palavra que traz ânimo, renovo e esperança de dias melhores para a nossa vida. Esta é a minha oração. Entrego tudo que vai acontecer aqui em Tuas mãos, no nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Os irmãos podem sentar-se. Estamos também transmitindo o culto, você que está nos assistindo também pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, sejam todos bem-vindos, tá certo? Curta, compartilha este vídeo aí para que ele alcance mais pessoas, para que outras pessoas também possam assistir e assim ouvir mais da palavra do nosso Deus, porque nós estamos precisando. Nós, enquanto igreja, precisamos muito da orientação e da palavra de Deus. E também aqueles que ainda estão perdidos, precisa de um norte, precisa de uma direção. E para você que está nessa situação totalmente perdido, sem direção neste mundo, eu te convido a entregar a tua vida a Cristo e deixar que Ele conduza todos os seus caminhos para a honra e glória do nosso Deus. O Evangelho de João, capítulo 19, quem encontrou, ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo 17
e vamos até o fim do capítulo. João capítulo 19, o versículo 17 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz, que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Versículo 20. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, e sim o que ele diz: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi. Versículo 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhes as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto e baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não o rasguemos, mas lancemos sorte sobre ele para ver a quem caberá, para se cumprir as Escrituras. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, junto a ela, o discípulo amado disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse o discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e o fixaram num caniço do isopor. Lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Versículo 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrasse as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro, e o outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vos creiais. E isso aconteceu para se cumprir as Escrituras: Nenhum dos meus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: Eles verão aquele a quem transpassaram. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo seu receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite. Levaram cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é o uso entre os judeus na preparação do sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e nele um sepulcro novo, a qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, esse texto um pouco comprido, essa leitura bíblica, mas aqui vai falar da crucificação de Jesus, vai falar dos soldados que lançaram a sorte para ver quem fica com as suas vestes, vai falar do vinagre que colocaram para Jesus beber, vai falar aqui o relato da morte de Cristo, como é que foi, o soldado, né, que fica lançando a sorte, o sepultamento de Jesus, e o capítulo 20 vai falar da ressurreição de Jesus. Capítulo 19 trata da morte de Cristo, e o capítulo 20
20 vai falar da ressurreição de Jesus. E qual é a importância desse texto, né? A importância desse texto é exatamente que nós devemos nos lembrar diariamente esse fato que aconteceu, que mudou a história da humanidade. Aqui Deus cumpriu o seu propósito, o seu plano, a enviar Jesus Cristo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Através de Jesus nós temos vida. Através da morte de Jesus foi pago todos os nossos pecados. Aquele lugar que deveria ser nosso, aquela morte que deveria ser nossa, Jesus Cristo tomou aquele lugar e ali foi crucificado, foi acusado, foi cuspido, foi de toda forma insultado, menosprezado, e todo esse preço para trazer vida a todos nós. Nunca se esqueça disso, diariamente. Lembre-se do que Jesus fez por sua vida e faça valer a pena esse sacrifício que custou tão caro. Jesus Cristo hoje, Ele vive e Ele reina para a honra e glória de Deus. E Ele pode viver e reinar aonde? Na nossa vida, no nosso coração. Você que está em casa nos assistindo, se porventura ainda não entregou a vida em Cristo, saiba que esse sacrifício é para todos, para toda a humanidade. Aquele que reconheceu os seus pecados, confessar os seus pecados, entregar a sua vida a Cristo, esse também será salvo. Então que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, queremos nesse exato momento orar e agradecer, uma oração de agradecimento, na verdade. Agradecer por esse sacrifício que foi pago ali na cruz. Ó Pai, o Senhor perfeito, o Senhor santo, naquele exato momento foi humilhado, foi envergonhado, foi violentado, foi insultado, tantas coisas aconteceram, mas era necessário que essas coisas acontecessem para que o Senhor pudesse, ó Pai, cumprir o plano, o propósito de Deus aqui na terra. E o Senhor cumpriu com perfeição, com amor, com zelo e com entrega. E nós, através dessa cena, através da sua crucificação, da sua ressurreição, nós hoje temos a vida, hoje nós temos o caminho, nós temos a água da vida, nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, o Senhor nos salvou do pecado, nos tirou do lamaçal do pecado, e hoje nós temos vida eterna, e nós não queremos esquecer disso nunca em nossas vidas. Não queremos esquecer do dia em que o Senhor nos alcançou, que nós escutamos a Tua palavra pela primeira vez. Essa palavra trouxe um impacto e trouxe salvação para a nossa vida. Quão bom, quão misericordioso é o Senhor, meu Pai. Muito obrigado pelo sacrifício que foi pago ali na cruz. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Louvado seja o Deus Criador dos céus e da terra. Amém e amém. Boa noite, já noite, a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu quero, nessa final de tarde, né, início de noite, junto com os irmãos, fazer uma reflexão num texto também no Evangelho de João, só que dessa feita no capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, também um texto bastante conhecido nosso, que fala a respeito dos momentos finais de Jesus com os seus discípulos. Podemos dizer assim que na narrativa do Evangelho de João, a gente não encontra propriamente a figura da ceia do Senhor. A gente encontra o momento em que Jesus lava os pés dos discípulos no contexto da ceia que eles comemoravam, da Páscoa que eles comemoravam. Então podemos dizer que era um momento que se aproximava muito desse que nós vamos, em memória dele, celebrar. E por essa razão é um texto que precisa da nossa atenção para detalhes que são muito importantes no que diz respeito ao caminho, à caminhada do discípulo. Eu quero que você abra aí sua Bíblia comigo no capítulo 13 do Evangelho de João e mantenha ela aberta. Nesse capítulo, nós não vamos ler todo ele, mas vamos ler alguns trechos desse capítulo que são muito importantes. Então, vamos abrir a Bíblia, vamos começar a leitura de João 13, assentados mesmo, como estão, eu quero ler com vocês. E diz assim o texto:
Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. E, acabada a ceia, tendo já Satanás posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, e Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia de novo para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, enrolou-se, cingiu-se. Depois, colocou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava os meus pés? Respondeu Jesus, dizendo: o que faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E lhe disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe então Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus lhe diz: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais o todo está limpo. Ora, vocês estão limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que havia um que haveria de traí-lo. Por isso disse: nem todos estáis limpos. E depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vamos parar por aqui nesse momento, mas logo em seguida nós vamos continuar a leitura a partir do verso 13. Como eu disse, esse era um momento de comunhão de Jesus com seus discípulos. Não era a primeira vez que ele celebrava a Páscoa com os discípulos dele. Não era. Mas era a última vez que ele faria isso. E ele sabia disso. E eu me permito às vezes pensar que inclusive os discípulos de Jesus, naquele momento específico, por tudo que tinha acontecido naquela semana, por tudo que se falava de Jesus na Judéia, por tudo que os fariseus, que os saduceus, que os líderes de Israel, que os importantes de Roma que viviam ali na Judéia também estavam falando e que o povo murmurava pela esquina, eu penso e me permito imaginar que talvez alguns dos discípulos tenham ido para aquela ceia de Páscoa pensando: será que teremos outra dessa? Olha, o cerco estava se fechando, gente. Lendo a narrativa do Evangelho de João até o capítulo 12, nós vamos perceber Jesus confrontando duramente aos judeus, aos principais. Nós vamos ver Jesus realizando obras as quais eles detestavam. Nós vamos ver Jesus realizando milagres maravilhosos, como por exemplo a ressurreição de Lázaro, mas nenhum morto que sai de uma sepultura depois de 4 dias era suficiente para que o coração deles entendesse que Deus estava fazendo algo importante naquele tempo. E ali, após a ressurreição de Lázaro, segundo a narrativa do Evangelho de João, os principais começam a traçar um plano muito claro de matar Jesus. Porque eles temiam, não apenas por perderem a sua posição no templo, mas por perderem a sua posição na sociedade, o seu controle. De certa forma havia um certo controle, uma certa parceria do judaísmo, do templo, da igreja, vamos dizer assim, com o governador embustor, ou embustes Herodes, o rei embustes Herodes. Havia uma certa parceria com Pilatos, havia uma amizade entre igreja e Estado que dava certas garantias a eles e eles não queriam perder. Aí por isso que eu digo a você, eu me permito imaginar que alguns dos discípulos foram para aquela ceia pensando: será que teremos outra? O texto não fala sobre este ato memorial que Jesus inaugura e que a gente vai encontrar narrado em Mateus, em Marcos, em Lucas.
Mas fala que após a ceia, e aqui a gente entende que é a ceia pascual dos judeus, onde provavelmente também houve a ceia memorial, quando todos já estavam satisfeitos e fartos, quando já haviam comido dos pães sem fermento, do carneiro assado, tomado dos cálices de vinho, que a celebração assim, memorialmente, a libertação do Egito lhes fazia beber e celebrar, cantar dos cânticos, Jesus se levanta e tem um gesto que é escandaloso, inclusive para os nossos costumes ocidentais do século XXI, fica despido. A gente pode criar um meio termo para isso, dizendo que ele ficou com roupas íntimas, mas o texto literal diz: ficou nu, e toma uma toalha e se enrola na cintura. Não havia nada de imoral nisso, era um lugar reservado a ele e a seus discípulos, mas havia um significado muito forte. Apenas escravos se apresentavam de maneira tão desprovida diante dos seus senhores. Apenas servos iam em situação tão vexatória para servir os seus senhores. Apenas desprovidos totais estavam assim despidos diante da situação. Ele se põe naturalmente diante de seus discípulos e, enrolando uma toalha, começa a lavar os pés com uma bacia com a água e começa a usar a própria toalha, que naquele momento é a única roupa que ele tem, para enxugar os pés dos discípulos. E o texto não revela a reação de alguns deles, mas revela e traz um diálogo que é quase que dois toques entre Jesus e Simão Pedro. E tudo começa com Simão perguntando, ou Pedro, como nós o conhecemos e assim chamamos, perguntando: o Senhor vai me lavar os pés? O Senhor vai me lavar os pés? Essa não era uma tradição nova. Jesus não estava inaugurando um novo costume, mas ao contrário, alguém que chegava na casa de alguém para uma ceia, para um jantar, era recebido com um beijo, com uma saudação, se assentava e um servo vinha lavar os pés daquele que viera pelo caminho. Hoje a gente oferece um copo com água nos nossos costumes e maneiras ocidentais. Hoje a gente oferece uma poltrona confortável, eles ofereciam um lavar de pés. E não era o dono da casa que fazia isso, era um servo. E na primeira retrucada de Pedro, Jesus diz claramente para ele: o que faço agora você não entende, mas você um dia entenderá. E Pedro diz: olha, não, os pés tu não me lavas. Eu não aceito essa condição do meu mestre para comigo. E Jesus, nesses dois toques, diz, e nós lemos: então, se eu não lavo os seus pés, você não tem parte comigo. E aí o Pedro tenta ser mais esperto que a esperteza, né? Então me lave, Senhor, cabeça, mãos, corpo. E Jesus lhe responde: não, vocês já estão limpos pela palavra que eu dei. Você precisa entender o sentido do serviço que eu lhe ensino agora. Nem todos vocês estão nessa condição, é verdade. Jesus sabia que um deles ali haveria de traí-lo. E esse diálogo dos dois, que só existe por causa do gesto maior de Jesus, traz para a gente uma reflexão. E é a primeira que eu quero aqui tratar rapidamente com a gente. Que o chamado para Cristo foi de serviço. E lembre comigo que Paulo fala disso muito bem quando ele chega ali em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, e ele vai dizer: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo antes de todas as coisas na forma de Deus, não achou ou não considerou ser igual a Deus uma coisa com a qual ele devesse se agarrar na sua missão aqui na terra. Primeiro, ele reconhece que o Jesus que ele está apresentando para a igreja é um Jesus humano, gente.
Mas ele diz, ele, Jesus, mesmo já existindo antes de tudo como Deus, aqui entre nós e como a gente, não usou essa prerrogativa, não fez disso uma coisa que ele devesse se apegar, se agarrar. E diz, ao contrário, esvaziou-se. Esvaziou-se para se achar na condição humana, igual a nós. E na condição humana se fez servo, e se fez servo obediente até a morte. E morte de cruz. Percebem aí que há um ide silencioso na bacia e na toalha. Há uma missão conclamatória para a igreja numa bacia e numa toalha. Num gesto que, naquele momento, sem palavras, até que Pedro interrompe Jesus e começa essa conversa, simplesmente se abaixa, lava os pés dos outros, enxuga com a sua própria roupa, que era a toalha com a qual ele se vestia, a única roupa que ele vestia sobre o corpo, e oferece para aqueles que estavam ali conforto, bem-estar, curiosamente fazendo isso depois da ceia e não na chegada dos convidados, como era o costume, como era a tradição, como Jesus mesmo vem repreender a Simão, um outro Simão que o recebe no jantar e que critica aquela mulher que chega chorando nos pés de Jesus. Vocês lembram da história? Enxugando os pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com as lágrimas, enxugando com o cabelo. E Simão, que também é conhecido como Simão, o leproso, ele vai dizer, se pensar consigo, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não permitiria isso. E Jesus o repreende e diz, eu chego na tua casa, tu não me beijas, tu não me lavas o pé, mas essa mulher não para de chorar sobre os meus pés e de enxugá-los com seus cabelos. O costume estava posto, mas agora aquele que era o anfitrião, aquele que, como a gente refletiu aqui um pouquinho, considerando que a ceia tinha terminado, mais do que o anfitrião, era agora aquele que se fez corpo e sangue pela salvação dos seus, inclina-se para o serviço. Eu nunca pensei a caminhada cristã como algo para nos trazer glórias e benefícios humanos. Eventualmente, ou seja, na caminhada, por circunstâncias e por causa do serviço, alguns de nós se tornam conhecidos. Alguns de nós acabam, assim por dizer mesmo, conquistando até destaque, visibilidade, são conhecidos, alcançam fama naquilo que os homens consideram ser fama, pelo serviço que prestam. Alguns são vistos pelo que estão fazendo na caminhada cristã, mas eu nunca acreditei que esse fosse o objetivo da caminhada cristã. Até acontece. E só acontece com aqueles que estão fazendo alguma coisa. Às vezes até os que estão fazendo bobagens em nome de Deus acabam por ganhar essa fama, esse sucesso, essa visibilidade. Mas me permita, inclusive, aqui usar o testemunho de um cristão católico que essa semana apareceu para o Brasil e para o mundo fazendo uma coisa extremamente simples, com uma marreta na mão, quebrando pedras debaixo de um viaduto, né? O padre Ancelotti, Júlio Ancelotti, que vendo aquelas pedras embaixo de um viaduto, percebeu que aquilo era para proibir as pessoas que nada têm a não ser um viaduto para cobrir a cabeça à noite de ficarem ali. E contrariando inclusive a lei dos homens, porque ele podia ser enquadrado por destruição de patrimônio público, sai quebrando as pedras. A caminhada cristã para mim sempre foi algo para nos dar oportunidade de servir. E eu confesso que muitas vezes, ao longo da caminhada cristã na vida, eu me esqueci disso. Nós nos esquecemos disso. E o engraçado é que a gente se esquece disso às vezes, sabe por quê? Porque a gente está muito envolvido nas atividades da igreja, muito envolvido no calendário, muito envolvido no que a gente tem que fazer, muito envolvido com preparar a mensagem, preparar o louvor, preparar o templo, preparar a mesa.
Não que essas coisas não sejam também serviço, mas não são a essencialidade ou a centralidade do serviço, porque muitas vezes são apenas a manifestação de um serviço que se vai ministrar para o outro, é verdade, mas dentro de um ambiente confinado. E a gente esquece do serviço que sai, que toma uma bacia, que põe uma toalha. A gente costuma dizer, põe uma toalha e aponta para o antebraço, né, como um garçom que serve. Mas a visão do Evangelho é, põe uma toalha na cintura, um avental, que mesmo na nossa cultura hoje é um sinônimo de serviço. Você chega na casa de alguém que está de avental, o que é que você imagina na hora? Está no serviço doméstico, né? Está cortando, lavando, cozinhando, limpando. Chega num supermercado, tem alguém de avental, está expondo alimentos que precisam de cuidado no manuseio. Você chega numa clínica ou em qualquer lugar onde a pessoa está vestida assim, você identifica, é alguém que está a serviço. E serviço que geralmente é braçal. E serviço que, ao nosso padrão, é vexatório, é vergonhoso, é menor. Por isso a palavra de Paulo faz tanto sentido. Por isso Jesus aponta para os discípulos que ali estavam, e nesse diálogo com Pedro, o sentido de todas as coisas, ou o sentido essencial, que é lavar os pés, enxugá-los. E ele continua dizendo e perguntando: vocês entendem o que eu tenho feito? E os discípulos agora olham uns para os outros, olham para Pedro, que teve aquela conversa com o mestre, olham para o mestre, que agora recomposto, vestido, e diante deles pergunta: entendem o sentido disso? E ele continua, verso 13: vocês me chamam mestre e senhor, e dizem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Porque eu mesmo dei a vocês o exemplo, para que assim como eu fiz a vocês, façam vocês também. E na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, vocês são bem-aventurados se as fizerem. E agora ele fala de si, transmitindo para os discípulos aquilo que seria a essência da missão deles a partir dali. Olha, vocês aqui, cuidem de pegar uma bacia, cuidem de se enrolar numa toalha, cuidem de sair lavando os pés dos outros. Esse é o papel do discípulo, esse é o papel do apóstolo, do enviado, esse é o papel pastoral, tem que ser esse é o papel da igreja de Jesus. Uns aos outros, lavando-lhe os pés, indo adiante na condição humilde. Se eu, que vocês consideram mestre e senhor, se nós aqui nessa noite, reunidos em nome de Jesus, para celebrar daqui a pouco memorialmente sua morte e ressurreição, cantando louvores que dizem: vamos engrandecer o teu nome, louvado seja o teu nome, reconhecemos que ele é Senhor e vemos ele fazendo essas coisas, o que é que resta para nós? Fazer essas coisas. Porque do contrário, a manifestação ou a apresentação pessoal como cristão é uma reflexão filosófica, espiritualista, mas não um discipulado para o serviço, para a imitação do mestre. E ele diz: eu sou mestre e senhor, e se eu vos fiz, façam uns aos outros. E fazendo uns aos outros, saibam de uma coisa: não é o servo maior do que o Senhor. Vocês não serão maiores do que eu. A caminhada de vocês não é para ter melhores condições do que eu tenho, é para passar pelos perrengues que eu passei. E é por isso que eu nunca entendi, eu estava falando isso agora há pouco, a caminhada cristã como uma espécie de pirâmide, onde você vai para chegar num topo, que tantas músicas exaltam essa coisa do chegar no topo, chegar lá em cima, vai vencer, vai ganhar.
né? Mas eu sempre imaginei uma corrida muito longa, com muitos obstáculos e com muita necessidade de renúncia, de entrega, de reconhecimento, inclusive, de limitações, de compreensão de quando nós estamos errando, fora do caminho e precisamos parar e refazer o curso de volta. Vocês, discípulos, dizia Jesus, não são maiores do que o mestre de vocês, e vocês me chamam de mestre, e estão certos, eu sou. E ele diz de si mesmo, e aquele que foi enviado não é maior do que aquele que o enviou. Ele aponta, naquele momento, toda a glória para o Pai que o enviou. Lembra como é que começa o capítulo 13? Sabendo que era chegada a hora e que viera do Pai, sabia que ia voltar para o Pai. Consciência de serviço. A gente precisa olhar para um texto desse e encarar algumas coisas. A primeira, Jesus, homem, entre nós, não se negou a nenhum aspecto da humanidade, inclusive do ensinar o serviço servindo, e nunca usurpou a glória que era do Pai, mas do Pai recebeu toda a glória, toda a autoridade para realizar as obras que realizava. Podia dizer, me perguntam com que autoridade eu faço as obras que eu faço? Eu faço na autoridade do meu Pai. O mundo precisa olhar para a igreja e se questionar por que a igreja faz as coisas que faz, e precisa ter a seguinte resposta: nos nossos atos mais do que na nossa palavra, nós fazemos as coisas que fazemos por causa do Pai. Ele nos amou primeiro. Estava vendo aqui na camiseta do Vinícius, eu fui salvo pela graça, mas isso não foi de graça. Houve um preço. Há um sentido para isso. E agora Jesus diz, eu mesmo não sou maior do que aquele que me enviou. E se vocês que ouvem essas coisas e sabem dessas coisas, vocês saibam que são bem-aventurados, mas são bem-aventurados se fizerem. E ele diz em seguida, verso 18, não falo de todos vocês, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. E aí ele fala do que eu haveria de trair. O que come pão comigo, levantou contra mim seu calcanhar. Verso 19, e desde agora eu vos digo antes que aconteça essa traição, essas coisas, para que saibam e acreditem que eu sou. E na verdade vos digo, que se alguém receber a quem eu enviar, o que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe o que me enviou. E aqui ele está dizendo a seus discípulos, olha, nem todos vocês, eu haverei de ser traído por esse círculo mais íntimo de amigos, de companheiros. E eu estou dizendo isso para que vocês saibam que a verdade está comigo e que eu sou. Mas saibam que aqueles a quem vocês forem em meu nome e que receberem vocês, recebem a mim e recebem o que me enviou. Há uma hierarquia, há uma ordem que é natural e que precisa ser compreendida na missão de Deus, que é salvar a humanidade por meio daquele que, sendo Deus, se fez homem como nós. Habitou entre nós, abriu mão de toda a plenitude, de toda a glória. Há que haver em nós uma renúncia tal, lembra do texto de Paulo, a ponto de aceitarmos a humilhação e a vergonha e o serviço e a toalha e a bacia, da maneira que Jesus aceitou. E que a gente compreenda que a caminhada cristã não é uma corrida para o topo ou para uma linha de chegada humana, mas é uma persistente e contínua jornada onde o discípulo aprende do mestre e o discípulo imita aquilo que o mestre faz. No meio do caminho disso tudo, é claro,
Nós existimos e nós às vezes criamos os problemas e as confusões e as dificuldades para essa caminhada. Nós, os seus discípulos, uns com os outros, vamos nos estranhando e vamos complicando o caminho. Mas ainda assim somos, como diz o texto, bem-aventurados, se assim o entendemos. Se assim entendemos essa missão, mas se assim também fazemos. É tempo de a gente compreender o nosso papel com uma bacia e uma toalha e de servirmos ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa integridade, com a nossa humanidade falha, mas mirando no exemplo daquele que todas as coisas suportou e venceu por causa do Pai, e com uma esperança, aquele que pelo nosso testemunho, pela nossa vida, nos recebe para a proclamação do Evangelho, recebe a Cristo, e recebendo a Cristo, recebe o Pai que o enviou. Vamos pegar uma bacia, gente, cada um de nós, vamos nos enrolar nas toalhas do serviço e vamos sair lavando o pé de gente nessa igreja, nessa cidade, para a glória dele. Amém. Vamos orar. Pai bendito e amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de reflexão, que é parte desse culto que está sendo prestado a Ti, aqui nessa igreja e também em cada lar, e por cada pessoa que nessa tarde ouve, início de noite, e que conosco partilha, Pai, da Tua palavra, que o mesmo sentimento que houve no coração daqueles Teus discípulos que verdadeiramente levaram adiante a Tua missão, esteja em nós. Que não se aparte de nossas mãos a bacia, de nossa cintura a toalha, e a possibilidade de executarmos assim aquilo que é a Tua missão para cada um de nós, o serviço. Ajuda-nos nessa missão, que às vezes se torna difícil por causa da dureza do nosso coração, que às vezes se torna difícil por causa das lutas, dos conflitos e das guerras que existem dentro de nós. Ajuda-nos a caminhar seguros sob a Tua direção e o Teu cuidado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.